está o teu filho, teu servo, o anjo da igreja. O canal que tu vai usar para trazer tua palavra, que é vida, que é poder, que é pão que alimenta, que é luz para o nosso caminhar. Sê com ele, Pai. Ajuda o teu filho, Pai. Ó Espírito Santo, usa ele como apraz o teu coração para falar aquilo que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. A igreja se coloca de pé com a sua Bíblia na mão. A paz do Senhor para todos. Amém. Irmãos, tiveram um dia de bênção de hoje. Amém. Descansaram, né? Dia em que muitos passam o dia mesmo em casa. Que bênção, né? Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28, certo? Você abre a sua Bíblia aí, por favor. Glória a Deus. E saindo Jesus dali, foi a partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha saído daqueles terminos, clamou, dizendo: Senhor, filho do Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, se achegando, lhe rogaram, dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E respondendo ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Todos 28. Então respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, pode sentar mediante essa palavra. Gostaria de pedir toda a atenção da igreja para a palavra que nós iremos ministrar. Mas queremos, antes da mensagem, queremos ressaltar, irmãos, que essa semana foi uma semana maravilhosa para a igreja, né? Aqueles que acompanharam os trabalhos direitinho, né? Tivemos na nossa terça-feira o culto do renovo, tá certo? Culto do renovo. Quarta-feira nós tivemos aqui, né? O grupo de homens que está uma bênção do céu. E quinta-feira nós tivemos um treinamento, irmãos, um treinamento top, viu? Também num lugar muito maravilhoso, né? Esse treinamento, o pastor Henrique trouxe para o quadro de obreiros e obreiras da casa do Senhor. Quem gostou daquele treinamento? Maravilhoso, né? E quem gostou do restante depois do treinamento? Quem não gostou, meu irmão, porque não gosta. Tem pessoas que é azedo, viu? Mas aqui não tem nenhum deles, né? Mas foi maravilha, né? Aquele treinamento, depois, aquele local. Me parece que as irmãs
irão retornar lá no dia 23, né? Glória a Deus, só, né? Só as irmãs. Meu Deus, eu vou pelo menos dar água para as irmãs naquele dia, tá bom? Eu irei distribuir água para minhas irmãs. Glória a Deus. Depois nós levaremos, irmãos. E terminando a semana, que não poderia ser diferente, ontem à noite nós tivemos aqui a nossa vigília, irmãos. Que bênção, né? Irmão, trouxe uma palavra abençoada do céu. Muito louvor, adoração, né? Uma vigília maravilhosa, né? E já começamos aqui o domingo, na nossa escola bíblica dominical. E agora estamos terminando o domingo. Olha só que bênção. Com esse culto, né, de celebração evangelística. E trazendo aqui uma palavra aos irmãos, a mim também, que não pode ser diferente, a respeito desse episódio, ou deste acontecimento, né, na época do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ele fez, ou seja, realizou muitas curas, muitas maravilhas, mas este acontecimento, ele me chama muita atenção, e com certeza nós iremos aprender hoje à noite, através dessa mensagem, o que é, na verdade, ter uma verdadeira fé, né? Quando essa fé, ela é provada, né? Uma difícil prova de fé, né? Ou seja, muitas vezes nós somos exatamente, irmãos, né, chamados a uma situação. Eu já passei por várias dessas. Uma situação em que a nossa fé, ela é provada. Quem não já passou, vai passar. E a situação desta mulher, né, que se encontrou com o Senhor, é o que nós iremos ver aqui. Daquela forma que ela se encontra, ela estava totalmente ali, amada, em desespero. Por quê? Diz a Bíblia que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Eu creio que ninguém aqui já passou por isso. E espero que ninguém venha passar. Mas diz a Bíblia que aquela mulher, né, tinha uma filha, e a filha estava não só endemoniada, mas estava miseravelmente, ou seja, ela estava nas mãos, literalmente, do inimigo. Aí você veja o desespero daquela mãe. A gente vê que quando um filho está doente, né, tenho uma experiência aqui da minha esposa, né, nós só temos uma filha, para quem não sabe, e uma neta filha, né? E quando, né, acontece alguma coisa com ela, né, o pai também sente, mas a mãe, eu acho que ela sente muito mais. Ou não? Irmãos, concordam comigo ou não? O pai sente, que é pai, mas a mãe, ela sente muito mais. Porque, primeiro, porque eu entendo que aquela criança, aquele filho, aquela filha, saiu das suas entranhas. E a mãe, quando o filho está apenas doente, perde o sono, né? Aquela mãe fica preocupada.
Agora, tu imagine, meu amado irmão, minha amada irmã, uma filha endemoniada, uma filha totalmente nas mãos do inimigo. E diz a Bíblia que o Senhor, ele vinha saindo dali aonde? Ele vinha saindo de Cafarnaum. Ali aonde ele já tinha ali a sua morada, ele vinha saindo de Cafarnaum, né? E saindo Jesus dali, deixando Cafarnaum, e foi às partes, ou seja, a fronteira de Tiro e de Sidom. E aí diz a Bíblia, continuando o texto, e eis que uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher gentia, não era judia. Aquela mulher, olha só, cananeia, que tinha saído daqueles términos, clamou, ou seja, ela apareceu ali, na presença do Senhor, clamou, ou seja, ali era uma mãe que clamava, ali era uma mãe desesperada, era uma mãe que estava sentindo a dor da sua filha. Quem está entendendo? E aí ela diz a palavra do Senhor, que aquela mãe, né, clama, né? O Senhor, irmãos, não olha para a raça e origem da pessoa, mas sim para a sua fé. Nós estamos aqui num culto em que todos nós estamos reunidos aqui, e tem algumas pessoas que não puderam vir, deverão estar nos assistindo, outras que nem da igreja do ministério mas deverão estar assistindo, certo? Mas aqui presente, né, nós temos, né, obreiros, obreiras, pastores, temos criança, adolescente, jovem, adultos e até ancião. Só que o Senhor, ele não faz distinção. O Senhor, ele olha para a nossa fé. É a nossa fé. A pastora estava falando aqui muito bem, pois ela fala bem demais, a respeito da fé. E Hebreus diz: tem uma coisa que Deus se agrada muito, mas quando não existe essa coisa, Deus não tem nenhum agrado. E Hebreus diz a respeito exatamente disso: sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Ou seja, o autor, ele não diz que é difícil. O autor diz claramente: sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Ou seja, o que é que eu entendo com isso? Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer por fé.
E o apóstolo Paulo diz que nós não andamos por vista, mas andamos, diga, por fé. Amém? Né? Às vezes, a gente se encontra com muitas pessoas, elas não têm nenhuma bênção para contar. Você conversa com ela, só vê dificuldade. É um sobe e desce. Quando você pensa que está lá em cima, está lá embaixo. Por que isso? Porque falta fé. E a fé, ela é acompanhada de honra ao Senhor, a Deus. E tudo isso nós encontramos aonde essas respostas, pastor? Na palavra de Deus. A fé. E aí a gente vê que o Senhor, Ele não olha para a raça, Ele não olha para a cor, Ele não olha para a origem da pessoa, mas sim para a sua fé. Uma mãe amorosa e sofredora. Era exatamente as características daquela mulher gentia. Uma mãe amorosa, mas sofredora. Entre todas as pessoas, o amor de mãe é capaz de qualquer sacrifício, não é verdade ou não? Isto ela nos mostrou. Nós não sabemos se ela morava ali perto, onde Jesus passava, ou distante. Diz a Bíblia que o Senhor vinha saindo de Cafarnaum e estava ali no território, ali na divisa, né, de Tiro e Sidom. De Tiro e Sidom. E aí diz a palavra do Senhor que aquela mulher, né, olha só, era destituída das promessas para o povo de Deus. Veja o que diz aí o versículo de número 22 e 24 do texto. Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que tinha uma filha miseravelmente, o quê? Endemoniada. O 24. Olha o que o Senhor disse. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a Bíblia diz, no capítulo 1 de João, que Jesus veio para quem? Para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas por rejeitar, como é ruim, irmãos, rejeitar a palavra de Deus. Como é terrível alguém rejeitar as promessas. Aí diz: eu vim para os seus, mas os seus não me receberam. Mas todos que me receberam, o próprio Deus deu o direito de serem chamados filho de Deus.
Ou seja, se deu direito porque não era ainda. Está se tratando exatamente desta mulher que era mulher gentia e também todos nós. Ela não tinha a promessa. Está aí dizendo, o próprio que disse. Eu não vim para esse povo. Eu vim especificamente para quem? Para Israel. Só que tem uma coisa maravilhosa. Segundo diz os historiadores, que essa mulher, ela abriu caminho para nós, que somos gentios. Foi aberto esse caminho exatamente aqui. Ela não tinha a promessa. Mas diz a Bíblia que hoje nós somos Israel de Deus. Amém, queridos? Amém? Hoje, todos nós que confessamos um dia o nome de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós hoje somos conhecidos como Igreja do Senhor. Israel de Deus. Que bênção, né? Hoje nós fazemos parte da promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Está fraco. Alguns têm, mas outros ainda não têm, né? Quem tem promessa de Deus aí? Glória a Deus. Né? Agora mesmo, viu, irmãos? Tem um bocado de gente aí só esperando o Ceará fazer um gol para dar um grito grande. E crente. Viu? E crente. E você, quando a gente pergunta aí, né? Quem tem promessa de Deus? Né? Glória a Deus. Aqui, você chega aqui, pode até chegar triste, mas vai chegar alegre. Em casa, amém? Amém? E lá no mundo você pode, né? Mais tarde ter uma tristeza grande. Quem está entendendo? Só que o crente não tem tristeza nenhuma. Aleluia. A nossa bandeira não é preta e branca. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. Amém, igreja? Essa é a bandeira que nós levantamos, a bandeira do Evangelho. É verdade. Então, essa mulher, aleluia, era destituída das promessas de Deus. Sua fé chamou o Senhor de filho de Davi. 22. Era um título dado ao Senhor. Ela diz, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A parte B. Ela chama Jesus, né? Filho de Davi. Quando nós estamos em aperto, o que é que nós, quem nós clamamos? Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, tem misericórdia de quê? De mim. Ou não é? Hein? Jesus, não é assim ou não? Porque nós aprendemos e é o certo. Por quê? Porque diz o salmista Davi que Jesus Cristo, ele é misericordioso. Ele sente a miséria, a dificuldade dos seus filhos. Sua fé chamou ao Senhor do Filho de Deus. Sua persistência, ela não desistiu. Uma coisa que eu aprendo nesse texto, ela persistiu e não desistiu. Tem alguém querendo desistir aqui? Ainda bem.
ela não desistiu. Dizia um certo pastor, e eu dou um ponto para ele: diz, olha, nós cristãos, crentes em Jesus, nós devemos estar melhor amanhã do que o dia de hoje. Se eu hoje oro, amanhã eu tenho que orar mais. Se hoje a minha fé está desse jeito, amanhã ela não pode ser uma fé diminuída, mas ela tem que ser uma fé muito mais além. Por quê? Porque nós estamos mais perto da vinda de Cristo do que o dia de ontem. Foi mais um dia, meu irmão, que você venceu. Então, faz com que eu e você permanecemos mais firmes no Senhor. Mas pastor, mas por que é que não acontece com a maioria dos crentes? Porque eles não persistem e às vezes desistem. Tem até uns que fazem um voto ao Senhor: Senhor, se tu fizer isso comigo, eu vou ser fiel. Olha só. Nós devemos ser fiel com o Senhor, mesmo que Ele não venha fazer, nós devemos ser fiel. Tem pessoas que começam até bem, né? Vem à igreja, começa a vir à igreja, os cultos, né? Começa, né, a ser um mordomo fiel, aí depois, cadê fulano de tal? O que aconteceu com ele e com ela? Foi o que aconteceu? Que ela não persistiu. Já pensou? Aquela mulher chega clamando: Jesus, filho de Davi. Um título dado ao Senhor. E Jesus não está nem aí para ela. Jesus não está nem aí para ela quando ela fala isso. Hein, irmão? Sua abnegação permitiu ser comparada a cachorrinho. Eita Deus. Era uma coisa, quem não era judeu era comparada como cachorro mesmo. Era uma comparação. Aí Jesus, olha só, irmãos, isso aqui é interessante, né? Tem pessoas que deixam Jesus por nada, sem ter motivo. Olha o que diz aqui. Mas, o 23, mas ele não lhe respondeu nada, ou nenhuma palavra. E seus discípulos, achando-lhe rogado, dizendo: despede ela já, né? Pois vem gritando atrás de nós. Senhor, resolve logo o caso dela aí. Aí Jesus diz o quê? Respondendo, Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e adorou. Eita Deus. Então chegou ela. O que foi que ela fez, irmãos? E adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha só, mas mesmo adorando, olha o que o Senhor diz no verso seguinte, amado, por favor. Então, porém, respondendo, disse:
não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí é onde vem o tema dessa mensagem, que diz: uma difícil prova de fé. Olha só, irmãos, tem pessoas que pedem alguma coisa ao Senhor só porque estão achando que está demorando, aí desiste. Olha só, o Senhor Jesus fez agora uma grande prova com aquela mulher. Não é bom pegar o pão dos filhos, ou seja, de Israel, e dar aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos? Eram os gentios. E aquela mulher, ouvindo tudo isso, eu pergunto, ela foi embora? Hã? Irmão, por que você não foi mais à igreja? Que a minha irmã me tratou mal. Eu fui ligar um ventilador, ela desligou. Aí eu não vou mais. Cheguei lá, me recebeu assim. O pastor também nem falou comigo, passou bem pertinho de mim. E 1001 desculpa. Imagine só, se essa mesma pessoa fosse chamada de cachorrinho. Você é um cachorrinho, rapaz. Pensa a briga que dava. Só que o Senhor, Ele fez o quê? Essa grande prova. Olha só, o próximo versículo. E ela disse: sim, Senhor. Olha aí a humildade aí, irmão. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de quem? Dos seus senhores. Irmãos, se nós não aprendermos a ser crente com essa mensagem, não vamos ser crente mais nunca. Tem pessoas que passam, aqui não sei, se tiver, vai vir aqui depois, na hora do apelo. Porque houve alguma coisa com assim, uma treta, né? Com um irmão, com a irmã, e passa pela irmã, não fala. Fica diferente. A irmã chamou você de cachorrinha? O irmão chamou você de cachorrinho? Mesmo que tivesse chamado. Sim, Senhor. Sim, os cachorrinhos comem também do resto que cai da mesa. Meu Jesus. Veja o que diz aí o próximo versículo, irmão. É o 28 fechando. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, olha aí, irmãos, olha aí, depois, né? Jesus não olhou só para a humilhação daquela mulher, não. Jesus olha para aquela mulher pelo seu ato de fé. Porque tem muitas pessoas humildes, mas não têm fé. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande, diga grande comigo, grande é a tua, diga a tua fé. Quem falou? Jesus. Ó mulher,
Nem os discípulos, ninguém vê os discípulos. Nesses 3 anos e meio que Jesus Cristo esteve com os discípulos, nenhum foi visto como um grande homem de fé. Ele olhou para alguns e disse: ei, ó homens de pequena fé. Nenhum discípulo ouviu essa palavra do mestre. Mas agora ele diz: ó mulher. É por isso que as mulheres, irmãos, elas são mais quebrantadas na presença do Senhor. Amém? Amém? É verdade. Ó mulher, grande é a tua fé. Agora o que é que o Senhor diz? Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Olha só, meu irmão. Do jeito que tu pediu, eu vou te dar. É fortíssimo ou não? Hein? E desde aquela hora, que hora? Naquele momento que o Senhor pronuncia, a sua filha ficou o quê? Sã, curada. Glória a Deus. A falta de fé, às vezes, impede de grandes coisas o Senhor realizar na nossa vida. Você está entendendo? Irmãos, Deus quer fazer tantas coisas grandes no nosso meio, Ele só não faz, sabe por quê? Porque nós mesmos impedimos. Sabia disso? Impedimos. Porque, amado, para a igreja o céu é o limite. Você está entendendo ou não? Para nós o céu é o limite. Ou seja, se nós atentarmos para a palavra de Deus, né? Essa mulher era mulher pagã, longe da promessa. Ela veio com uma profunda humildade e também uma fé verdadeira. Para, crente, de confiar nas tuas possibilidades. Para, crente, de confiar no teu talento. Para, crente, de confiar no pouco que tu tem. Porque Deus quer nos dar é muito. Principalmente realizar em nossa vida, queridos, um grande milagre. E diz a Bíblia que com certeza a mulher foi só. E diz que no momento que o Senhor disse: olha mulher, grande é a tua fé, agora o que tu deseja no teu coração vai acontecer. E diz o texto que naquele momento a sua filha ficou curada. E o Senhor foi glorificado. Quem está entendendo? É isso que Deus quer ver em nós. Às vezes você se apega com tão pouca coisa e Deus quer te dar muito. Às vezes, irmão, nós se tornamos tão limitados quando Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Quando eu vejo um crente cabisbaixo, que não dá um sorriso, não dá um glória a Deus, meu irmão, falta fé nessa pessoa. Porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes. Amém? E é o texto que nós acabamos de ler. Acabamos de ver aqui, nessa mulher, uma mulher com grande fé. E é isso que Deus quer olhar para nós. Não quer saber se é pastor, não quer saber se é obreiro,
obreira. Não. Quer saber disso não. Ele quer saber se ele vai encontrar em nós uma fé verdadeira. E aí, o resto é com Ele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.